O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Naquele tempo, Jesus contou aos discípulos uma parábola para mostrar-lhes a necessidade de rezar sempre e nunca desistir, dizendo: numa cidade havia um juiz que não temia a Deus e não respeitava homem algum. Na mesma cidade havia uma viúva que vinha à procura do juiz pedindo: faze-me justiça contra o meu adversário. Durante muito tempo o juiz se recusou. Por fim, ele pensou: eu não temo a Deus e não respeito homem algum, mas esta viúva já está me aborrecendo. Vou fazer-lhe justiça, para que ela não me venha a agredir. E o Senhor acrescentou: escutai o que diz este juiz injusto. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que dia e noite gritam por ele? Será que vai fazê-los esperar? Eu vos digo que Deus lhes fará justiça bem depressa. Mas o Filho do Homem, quando vier, será que ainda vai encontrar fé sobre a terra? Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, no Evangelho de hoje, Jesus, Ele quer nos ensinar a respeito da necessidade de rezar e rezar sempre. E para isso, Ele nos conta uma parábola. Lembrando que uma parábola, ela tem um ensinamento principal e o restante compõe aquele conjunto, mas não é que tudo aquilo que pertence ao conjunto da parábola seja aplicável, seja de acordo com a realidade. Nós temos que ver qual o ensinamento principal. Então aqui, nesta parábola, é óbvio, Deus não quer se apresentar como esse juiz injusto, que demora em conceder aquela graça suplicada pela viúva, mas Deus quer nos ensinar que nós devemos ser como ela. Isto é, Deus não quer dizer que Ele é como o juiz, mas que nós devemos ser como esta viúva. Isto é, que nós devemos ser perseverantes, que nós não devemos desanimar e que nós devemos rezar sempre. E é exatamente isso que diz Jesus aqui no Evangelho de São Lucas, no capítulo 18. Jesus contou aos seus discípulos esta parábola para mostrar-lhes a necessidade de rezar sempre e nunca desistir. Então é claro que há aqui um contexto de adversidade, há aqui um contexto de dificuldade, porque se o objetivo por nós desejado fosse atingido imediatamente no nosso tempo, segundo as nossas expectativas, não seria necessário Jesus ensinar que devemos rezar sempre e nunca desistir. Mas se Ele nos ensina a rezar sempre e nunca desistir, é porque aqui está implícito um quê de demora e insatisfação experimentados por nós. A palavra de Deus diz, que nós devemos aprender a sofrer as demoras de Deus. Então, para nós, segundo os nossos critérios, pode ser que Deus demore, mas Deus sempre vem no momento certo e Deus sempre nos concede as graças quando nós estamos preparados para recebê-las. Pois bem, mas voltemos aqui para o nosso tema. Jesus, então, Ele quer nos mostrar a necessidade de rezar sempre. E eu gostaria de refletir a respeito desta afirmação a partir de Santo Afonso, no seu livro A Oração, que eu espero que todos vocês tenham. É um livreto, gente, é um livro pequenininho, mas de uma grande riqueza, de uma grande profundidade,
de fácil leitura e muito importante para a nossa vida espiritual, para que nós aprendamos a rezar sempre, sem nunca desanimar. Então, quem ainda não tem, procure adquirir a oração Santo Afonso de Ligório. Pois bem, no capítulo 1, no número 7, Santo Afonso ele vai dizer que nós precisamos rezar sempre. Por quê? Porque este foi o caminho que Deus determinou para nos conceder as suas graças. Isto é, Deus quer conceder a nós muitas graças. Deus quer que todos os homens se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. Deus quer que nós o amemos e o amemos muito. Deus quer que nós tenhamos forças para combater contra o inimigo, resistir às suas seduções e não sucumbir diante dos seus dardos inflamados. Então, para que nós tenhamos todas essas graças necessárias para que combatamos o bom combate, é necessário que nós supliquemos àquele que estas graças nos pode conceder. Então, este é o caminho. Deus quer nos dar graças e Deus nos ensina o caminho para obter estas mesmas graças. Então, ele vai dizer aqui no número 7, a oração é o único meio para se receber as graças divinas, e isso o confirma de um modo claro Santo Tomás, a quem ele vai citar algumas vezes. Todas as graças que o Senhor, desde toda eternidade, determinou conceder-nos, não as quer conceder, a não ser por meio da oração. Então, meus irmãos, vamos lá. Deus quer nos conceder graças e muitas graças, e o caminho que ele determinou é a oração. Ele mesmo vai dizer, quando inspira São Paulo em uma de suas cartas, que nos diz: orai sem cessar em todas as circunstâncias. Esta é a vontade de Deus, orar sem cessar, suplicar sem cessar. Então, pedir a Deus, mas nós veremos um pouquinho adiante, cuidado com o que pedimos. Peçamos o Espírito Santo para que ele nos dê sabedoria, para que nós peçamos coisas convenientes a nós, em nosso benefício, porque às vezes, infelizmente, somos capazes de pedir coisas, de fazer longas orações, suplicando coisas até mesmo inconvenientes, que comprometem a nossa salvação. Ora, isto Deus não nos concederá, porque Deus nos ama, meus santos, e Deus quer a nossa salvação. Mas chegaremos ainda aí. O primeiro ensinamento aqui é o quê? Então, eu vou rezar, eu vou procurar reservar no meu dia alguns horários, para que eu me detenha à oração, para que assim eu me habitue a estar na presença de Deus nos outros momentos da minha vida, porque é claro que nós precisamos estar sempre na presença de Deus, nós precisamos sempre ter uma visão espiritual, precisamos sempre ter os nossos corações voltados para Deus, mas isso nós só teremos se nos exercitarmos na oração em momentos precisos do nosso dia. Então vamos lá, é uma pergunta para a qual eu não estou esperando nenhuma resposta imediata, apenas que você se pergunte: você tem momentos de oração, momentos reservados para a oração no seu dia? Isto é, para quem está começando, o iniciante do iniciante do iniciante, 2 momentinhos de 15 a 20 minutos, de manhã, no final do dia ou à noite, em que você se coloca diante de Deus, em que você reconhece o seu nada, em que você diz: Jesus, meu Deus, sem vós eu não posso nada. Sem ti, Jesus, eu não consigo fazer nada de bom. Eu não conseguirei ser um bom pai, uma boa mãe,
um bom sacerdote, um bom religioso, religiosa. Eu preciso de Ti, Senhor. Me ajuda não apenas a fazer o bem, mas fazer bem as coisas boas que eu faço, porque nós precisamos de Deus não apenas para fazer as coisas certas, mas para fazer corretamente as coisas certas que fazemos. Porque, infelizmente, meus santos, que triste, né? Que triste. Mas, infelizmente, nós podemos fazer caridade com orgulho e vaidade no coração. Nós podemos pregar o Evangelho com orgulho e vaidade no coração. Nós podemos celebrar a Santa Missa, rezar o terço, fazer uma novena com um coração tão distante de Nosso Senhor. Então, infelizmente, por causa do pecado, nós somos capazes de fazer coisas que em si são boas, mas fazê-las, realizá-las de uma maneira desagradável a Deus. Então nós, sem Deus, nada podemos fazer. Nós precisamos que Deus opere em nós o querer e o fazer. E como é que nós alcançamos estas graças necessárias? Suplicando, sendo humilde, reconhecendo que nós, por nós mesmos, não somos capazes de nenhum bem, e suplicando a Deus: Senhor, concede-me esta graça, concede-me a graça de eu combater o bom combate, terminar minha corrida, guardar a fé e no final da minha vida receber a coroa da glória. Então precisamos, meus santos, porque às vezes nós vivemos como se a salvação fosse óbvia e a santidade já tivesse sido alcançada. Isto é, tá bom, eu não sou santo como Santa Teresa d'Ávila, eu não sou santo como São Padre Pio, mas eu não sou também nenhum grande pecador. Então a soberba que nos faz achar já santos suficientes, pelo menos para ir para o céu, faz com que nós nos descuidemos da oração e nos esqueçamos, nos ceguemos por culpa própria, que a nossa alma está em perigo. Que se nós não rezarmos, e não rezarmos sempre, perder-nos-emos, nós nos perderemos. Nós nos perderemos se não rezarmos. O mesmo Santo Afonso, a quem estou citando aqui na sua obra, A Oração, ele vai dizer: quem reza se salva, quem não reza se perderá. Pois bem, então continua Santo Afonso dizendo: a oração é necessária. Ele cita novamente Santo Tomás. Diz Santo Tomás: não para que Deus conheça as nossas necessidades, mas para que nós fiquemos conhecendo a necessidade que temos de recorrer a Deus. Eu preciso reconhecer na prática, não apenas de uma maneira teórica, mas na prática da minha vida, que eu sou pó, que eu sou pequeno, de que eu necessito de Deus para as mínimas coisas. Então eu preciso suplicar a sua graça constantemente. Então, por que é que eu preciso rezar sempre? Porque Deus quer me conceder graças e o caminho para concedê-las a mim é a oração. Segundo, no número que nós já de alguma maneira refletimos aqui, no número 8º deste mesmo capítulo, ele vai dizer que nós devemos nos colocar diante de Deus como um mendigo, não no sentido negativo de quem se humilha, diminui a sua dignidade, não, mas de quem sabe de que necessita de Deus para tudo, e nisto consiste a nossa grandeza, nisto consiste a nossa força, que quando eu me reconheço fraco, é então que eu posso ser forte, porque Deus enriquece a minha pobreza e Deus fortalece
a minha fraqueza. Eu sei que eu sou fraco e eu suplico a força de Deus. Eu sei que eu sou pobre e eu suplico as graças de Deus. E Deus enriquece a minha pobreza. E Deus fortalece a minha fraqueza, de modo que eu não serei mais pobre, porque o meu Senhor, o meu Pai, é o dono do mundo. Eu estou aqui apontando para o altar, fazendo referência a Santa Teresinha, de quem temos aqui as relíquias, e que ela gostava disso, dizer que o meu Pai é o dono do mundo. Então, se eu tenho esta consciência, eu sei que de Deus eu tudo posso alcançar. Tudo posso naquele que me dá forças. Tudo aquilo que concorre para a minha salvação, tudo aquilo que concorre para o bem, tudo aquilo que é para a glória de Deus, tudo isso eu posso alcançar. Então quer dizer, até mesmo, se não até principalmente, a vitória sobre os meus pecados. Então, se você percebe as suas limitações, os seus pecados, os seus defeitos, nós iremos ver aqui, Santo Afonso vai citar São João Crisóstomo, que diz: você só nos seus pecados está, porque você a Deus não suplica. Porque se você suplicar, se você for perseverante, se você for humilde, se você for confiante, e você suplicar a Deus a graça de vencer os seus pecados, sejam eles quaisquer pecados, se você suplicar a graça, mas percebe, você tem que ser perseverante, você tem que ser humilde, porque você sabe que você não merece, mas você não está revestido de merecimento, você está confiante na bondade de Deus. Ele é seu Pai, Ele é seu Salvador, Ele é o divino Espírito Santo que quer interceder em nós. Então eu, com toda a confiança, eu peço essas graças de que eu necessito para superar, para vencer, para romper com os meus pecados, para ser aquele padre que Deus quer que eu seja, para que eu seja aquele homem casado, você, aquela mulher casada que Deus sonhou para você, para que você seja aquele que Deus pensou, aquela que Deus pensou quando criou, porque para todos nós Deus tem um sonho, e é um sonho tão bonito, meus irmãos. Para todos nós Deus tem um sonho, e Deus não sonhou pequeno para ninguém. Deus não é mesquinho, Deus é magnânimo, Deus é generoso, e o sonho que Ele teve para cada um é de algo tão belo, tão santo. Mas para que esta beleza e santidade se realizem na minha vida, eu preciso colaborar com Deus. E como é que eu colaboro com Deus? Com a oração. Quando eu rezo, eu colaboro com Deus. Quando eu rezo, se torna possível a salvação que Deus só quer fazer, a minha salvação e santificação que Deus só fará com a minha colaboração. Não é assim que diz Santo Agostinho? O Deus que te criou sem ti, não quer te salvar, e nós poderíamos até acrescentar, não quer te salvar, nem te santificar sem ti. Nós, porque somos preguiçosos, nós, porque não poucas vezes queremos nos reger pela lei do menor esforço, nós gostaríamos de ser santos, tudo por conta de Deus. Entenda, a graça de Deus será sempre soberana, até o nosso querer e o nosso colaborar serão agraciados, mas nós precisamos colaborar com a graça de Deus. Então, como é que inicia a nossa colaboração? E este início já é fruto da graça de Deus, orando, suplicando, pedindo, recorrendo a Deus, recorrendo hoje, amanhã e depois, uma oração perseverante. Para isso, precisamos ser humildes. Por quê? Porque se eu não for humilde, eu vou querer que Deus
me conceda a graça agora, está demorando demais, há muito tempo que eu te peço isso. Mas se eu sou humilde, se eu sei que eu estou pedindo muito mais do que mereço, eu serei perseverante. Eu vou pedir hoje, amanhã e depois. Então eu serei perseverante, eu serei humilde e confiando no amor de Pai que Deus tem por mim. Olhando para Jesus Cristo e dizendo: vede como Deus amou o mundo, Ele nos deu o seu Filho. Ora, se Ele me amou tanto assim, eu não posso do seu amor desconfiar. Suplicando a Nossa Senhora que ela me alcance, que ela peça por mim. A senhora é muito mais amiga de Deus do que eu. A senhora é muito mais amada por Deus do que eu, e a senhora a Deus amou muito mais, então a senhora muito mais graças de Deus pode alcançar. Pede por mim, minha mãe, pede por mim um coração fiel, pede para mim um coração diferente, um coração crente, um coração piedoso. Retira do meu peito este coração incrédulo, que não crê no valor, na potência da oração. Meus irmãos, se nós de verdade crêssemos na palavra de nosso Senhor, nós levaríamos a sério a oração. Se nós soubéssemos que se nós nos perdermos, e livre-nos Deus de isso nos acontecer, nós nos perderemos porque não rezamos, porque Deus não quer que ninguém se perca, Deus quer que todos se salvem. E como é então que todos nós nos salvaremos? Se rezarmos. E Deus quer que todos nós o amemos muito. Deus não criou alguns dizendo assim: esse aqui vai me amar bem pouquinho, esse aqui vai ser medíocre, vai ser rasteiro. Não, Deus não faz isso. Então Deus quer que todos nós o amemos, e o amemos muito. Consequentemente, Deus quer que todos nós nos salvemos e que sejamos santos. E como é que isso é possível? Se nós suplicarmos a Deus como um mendigo, mas que sabe que aquele a quem Ele tem à sua frente é bom, é generoso. Então nós não temos dúvidas do amor de Deus. Então vamos lá. O Senhor contou esta parábola para mostrar que nós precisamos rezar, e rezar sempre. No número 14 do capítulo 1 deste livro, que vocês vão comprar depois, né? A oração. Deste livro aqui, a oração. Santo Afonso, ele vai dizer assim, que nós precisamos rezar sempre, e aí ele cita novamente Santo Tomás, para que nós saibamos viver, porque, abre aspas, bem sabe viver quem sabe rezar bem. Bem sabe viver quem sabe rezar bem. Então, se você reza, o seu coração estará sempre voltado para as realidades espirituais. Se você reza, o seu amor a Deus vai pouco a pouco crescer, e você desejará a Deus mais do que você deseja as coisas da terra. Se você ama, se você reza, o seu coração terá aquela sabedoria que busca o único necessário, que estou fazendo referência a Marta e a Maria. Maria que escolheu a melhor parte e que não lhe seria tirada. Quando nós rezamos, o nosso coração, ele se inclina mais facilmente para as coisas celestes, para as coisas espirituais. Quando nós rezamos, o nosso coração está fechado às propostas ilusórias, enganadoras, más do mundo. O céu se torna uma realidade. Amar a Deus, a nossa alegria e necessidade. Mas por quê? Porque eu rezo. Então, consequentemente, a minha vida se tornará mais adequada à vida de um cristão. Aí você diz assim: padre, mas a minha vida não tem mudado. Eu olho para a minha vida e ela está toda troncha. Então, meu santinho, talvez você esteja rezando mal. Talvez você precise
com humildade, se colocar na presença de Deus e dizer: Senhor, ensina-me a rezar como tu ensinaste aos teus discípulos. Não foi isso que os discípulos uma vez disseram? Senhor, ensina-nos a rezar como João Batista ensinou os seus discípulos. Pois bem, nós diremos: Senhor, o Senhor um dia ensinou Pedro, Tiago, João a rezar. Ensina-me também, Senhor. Eu não sei. Isso com toda a confiança de quem sabe que Deus quer nos ensinar a rezar. Porque, Senhor, a minha vida, eu continuo julgando as pessoas, eu continuo impaciente com os outros, eu continuo fortemente inclinado para o pecado, eu continuo desejando as coisas do mundo, eu continuo caindo em pecados mortais e muito amigo de pecados veniais. Então, Senhor, eu não tenho rezado direito, me ajuda, Senhor, tenha misericórdia de mim, concede-me um coração semelhante ao vosso. E aí, isso você reza para aqueles que estão começando, naqueles 2 momentos do dia, que para quem está começando, eu disse de 15 a 20 minutos, né? Isso você faz nesses momentos, mas isso você faz quando você vai à igreja, por exemplo, e você recebe Jesus na Eucaristia. Ora, você volta para o seu banco e você vai se entreter com o nosso Senhor, você vai conversar com Ele, você recebeu alguém, você recebeu uma pessoa, você não recebeu uma coisa. Então você vai ali se deter, e aí o padre vai terminar os seus rapidíssimos avisos, o padre vai dizer: ide em paz e o Senhor vos acompanhe, mas você permanece em Deus. Para que essa pressa? Você vai tirar o pai da forca para sair correndo da igreja? Não, você vai permanecer na igreja, terminar a sua ação de graças, permanecer com o nosso Senhor, pelo menos ali uns 15 minutos, enquanto Ele fisicamente estiver presente no seu coração. Ora, é um momento privilegiadíssimo, você é um sacrário de nosso Senhor. Aí você diz: padre, e eu que não comunguei, e que por algum motivo não estou podendo comungar? Você vai continuar ali uns 5 a 10 minutinhos e pedir: Senhor, ensina-me a te amar e a te desejar de tal maneira que eu vença todos os obstáculos necessários para que eu comungue. Porque infelizmente está assim de católico que não comunga e não se esforça em comungar. Por quê? Porque não tem fé suficiente. Porque se ele visse o que é Jesus na Eucaristia, ele faria todo e qualquer sacrifício. Porque este mesmo que não comunga, ou que não comunga tantas vezes, poderia comungar. Isto é, um católico que pode comungar mais vezes durante a semana, mas ele se contenta em vir apenas à missa aos domingos. Ele não viu o que é Jesus na Eucaristia, o que acontece numa alma alimentada por Jesus na Eucaristia, as graças que são concedidas a uma alma que recebe Jesus na Eucaristia. Então você vai dizer: Senhor, ajuda-me, eu quero ver, eu sou aquele cego, mas eu sou um cego culposo por culpa própria, ajuda-me, Senhor, eu quero ver, eu quero crer ainda mais para que eu deseje receber a Eucaristia. E você vai se esforçar e vai vencer os obstáculos que forem necessários serem vencidos, para que você possa receber a Eucaristia, ou receber mais vezes, se você tem se contentado em receber apenas aos domingos, porque você crê que a Eucaristia é o corpo, sangue, alma e divindade. E por fim, meus santos, já que o nosso tempo vai seguindo, se você coloca esses pontos em prática na sua vida espiritual, você se salvará. Livre-nos Deus, meus santos, livre-nos Deus, livre-me também a mim, livre-me, Senhor. Mas se um de nós se perder, tudo isto que ouvimos e tudo isto que sabemos será fonte de grande sofrimento para nós.
Santo Afonso vai dizer que as almas condenadas, elas sofrem muitíssimo por saberem que se elas tivessem rezado, elas não teriam sido condenadas. Elas, por saberem que se elas tivessem colaborado com a graça, elas cresceriam no amor a Deus e não seriam condenadas, mas fizeram um pouco caso. Ouviu, entrou por aqui e saiu por aqui. Ouviu a respeito do valor da oração, mas não colocou em prática este ensinamento. Isso vale para nós que estamos aqui sentados nos bancos da igreja, vale para vocês que estão acompanhando pelas redes sociais, para vocês que vão ouvir esta homilia, isto é, Deus quer que todos nós nos salvemos, mas se nós nos perdermos por nossa culpa, o fato de sabermos que se tivéssemos rezado, estaríamos no céu com Deus, será fonte de grande sofrimento. Isso, Santo Afonso diz, no número 28 deste mesmo capítulo 1, a que eu estou me referindo. Todos os bem-aventurados, exceto as crianças, salvaram-se pela oração. Todos os condenados se perderam porque não rezaram. Se tivessem rezado, não teriam se perdido. E este é e será o maior desespero no inferno. O poder ter alcançado a salvação com facilidade, pedindo a Deus as graças necessárias. E agora esses miseráveis não têm mais tempo de rezar e estão na condenação. Teriam se salvado com facilidade se tivessem rezado. Que hoje então, meus irmãos, peçamos para aqueles que são devotos de Nossa Senhora das Graças, também em plena novena de Cristo Rei, você pode fazer também a novena de Nossa Senhora das Graças e pedir a ela esta graça de você ser um homem, uma mulher de oração, porque a partir daqui tudo mais brotará a libertação dos seus pecados, brotará da oração, brotará uma purificação maior da sua alma, uma perfeição maior da sua alma, uma comunhão maior da sua alma com Deus, uma maior santidade, um maior amor a Deus, um maior benefício para os outros por meio de você. Tudo começa ou quando você abraça a oração, ou quando você começa a deixar de lado a vida de oração. Que Nossa Senhora nos alcance o dom da oração a todos nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.